O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 18, celebramos a terceira semana da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, continua aí as orientações, do pós-Páscoa, da pessoa de Jesus, o ressuscitado, para o seu povo, que somos nós hoje, povo da ressurreição. Então, se ainda não estamos vivendo como povo ressuscitado, nós precisamos olhar um pouco mais de perto aquilo que Jesus nos diz para sermos, de fato, no nosso dia a dia, povo da ressurreição. E olha que interessante, lá atrás, em alguns textos pós-ressurreição que nós já passamos e já nos orientamos através deles, Jesus, em várias vezes, quando encontra os seus discípulos, em Emaús, quando encontra os discípulos ali no Mar de Tiberíades, em outros momentos pós-ressurreição, Jesus come algo ou celebra a ceia, ou parte o pão, ou come um peixe, um pedaço, alguma coisa, até quando ele está lá dentro da sala lá que eles estão com medo, Então Jesus parte o pão, esse pão matéria, que nós comemos aí todos os dias, e ensina que nós devemos ser a igreja do pão. No evangelho de hoje, Jesus já dá um passo um pouco mais longo, mais largo, dizendo que, no Evangelho de João, ele é o pão da vida. Então veja como Jesus vai caminhando para nos explicar, nos falar que o ressuscitado, ele mesmo é o pão. Como ele vai dizer que ele mesmo é a luz, ele mesmo é o sal. Então, ele não é que Jesus transfira, não é que Jesus está dizendo que o pão não seja pão e que o pão não é necessário e que não tem que ser distribuído, que não tem que ser partilhado. Não é isto. Como aconteceu na distribuição lá dos 5 pães e 2 peixes, que eles não tinham mais do que isso para distribuir, no entanto, tinham tudo para distribuir, porque quando se partilha, você tem tudo, tem de sobra, não tem acúmulo. E aqui então Jesus vai mais além, pedindo para que todos nós possamos também ser o pão. A nossa pessoa ser o pão, e não só o pão, mas nós sermos o pão da vida, junto com a pessoa de Jesus. É só assim que nós seremos povo da ressurreição, porque também é fácil distribuir o pão, não é isso? Por exemplo, uma pessoa de muitas posses pega lá uma vez por ano, de repente, uma migalhazinha lá das suas posses, dos seus recursos, e vai numa periferia e distribui pão, distribui cesta básica, ou pode distribuir cachorro-quente e tal, fica com consciência até tranquila. Mas acaba não sendo aquele pão vivo do dia a dia. Faz uma atividade, faz um evento, mas não é pão todos os dias. Talvez não é um bom marido, talvez não é um bom pai, ou uma boa mãe, uma boa esposa, ou um bom vovô, uma boa vovó, não é isso? Um bom padre, um bom papa, um bom bispo.
faz atividades, é o fazer, mas o ser pão, ser igreja pão da vida, como Jesus está fazendo hoje aqui, fica um pouquinho distante. Então, por isso que Jesus faz esta caminhada, esse envolvimento, o pão como pão, mas a pessoa como pão, ele como pão. E quando nós estivermos nele, ele vai nos ressuscitando. Veja como é o pedaço do último versículo. E eu o excitarei no último dia. Não vamos precisar olhar essa ressurreição futura, nós precisamos de olhar também a ressurreição do último dia. Qual o último dia? Talvez o último dia dos nossos pecados, o último dia das nossas avarezas, nossas prepotências, nossas arrogâncias. Neste último dia, Jesus vai entrar na nossa vida e Jesus vai nos ressuscitar e fazer com que nós sejamos também pão da vida para as pessoas, sendo assim igreja, sendo assim reino de Deus. Pensa nisso, povo de Deus. Um grande abraço a todos. Deus abençoe, Deus os guarde. E que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.